A tarifa de ônibus teve reajuste de 3,30% e a passagem passou a custar R$ 3,65. O aumento foi de apenas 15 centavos, mas o valor está pesando no bolso de muita gente. O reajuste podia ser ainda maior, já que as empresas dos coletivos chegaram a solicitar um aumento de 15%. O aumento pegou muita gente de surpresa. O novo valor já está afixado nos ônibus. Passou a valer em plena segunda-feira de carnaval e foi bem diferente do esperado pelas empresas. Os empresários, através do sindicato, solicitaram um reajuste de 15%. E aí a passagem seria de R$ 4,02. Mas o Ministério Público não entendeu os cálculos e recomendou o índice de 3,30%. E a nova tarifa passou a ser R$ 3,65. Mesmo tendo aumentado apenas 15 centavos, está pesando no bolso de muita gente. Muito caro mesmo. Você pagar 2 passagens durante o dia, né? Pesa no bolso, quem ganha salário mínimo. Fica difícil? Fica difícil. Para quem depende diariamente dos coletivos na cidade e ganha salário mínimo, vai ficar difícil pagar a nova tarifa. Na realidade não deveria ter aumentado, né? Porque o salário aumentou muito pouco, né? E a gente que é classe baixa, né? Trabalhadora, né? Que paga o pato, né? Eliane pega 4 ônibus por dia e agora vai pagar R$ 14,60. Segundo ela, a tarifa em Maceió é uma das mais caras do Nordeste. O único lugar que a passagem é mais cara é em Maceió. Complicado. Um veículo da Secretaria da Segurança Pública foi roubado na noite de ontem. A caminhonete descaracterizada estava com o comandante da Polícia Militar, Coronel Marcos Sampaio, que estava em frente a uma lanchonete no bairro do Trapiche. Segundo o coronel, ele estava lanchando quando os bandidos anunciaram o assalto e levaram o carro. O militar disse ainda que não reagiu porque uma das principais orientações da PM à população é não reagir em casos como esse. Um alerta foi emitido a equipes de plantão para que o veículo seja recuperado. Bom, e o carro, que estava com o comandante da Polícia Militar, foi encontrado agora há pouco. Ao vivo a gente fala com a repórter Ludmila Calheiros. Boa tarde, Ludmila. Onde é que esse carro foi encontrado? Oi, Sabrina, boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Sim, a Amarok da Secretaria de Segurança Pública foi localizada aqui no Climabom 2, foi localizada por volta do meio-dia, viu? O pessoal do 4º Batalhão teve a informação que essa Amarok estava aqui nessa rua. E como a gente pode perceber, o veículo que não tem plotagem nenhuma da Secretaria de Segurança Pública, né? Ele foi encontrado danificado, viu? As portas estão travadas, mas o retrovisor está quebrado. A gente encontra aqui diversos arranhões na lateral e nessa parte aqui, né? Nessa lateral é que a gente encontra uma grande batida aqui na porta. O retrovisor também foi quebrado, inclusive esse veículo não está podendo ser retirado daqui porque teve um problema no radiador, né, nessa batida. A gente vai conversar agora com o Tenente Cleinison, que ele é responsável, né, supervisor do 4º Batalhão. Tenente, como é que surgiu a informação que esse veículo da Secretaria estava aqui nessa rua? Bom, logo cedo, ao assumir o serviço, foi passado para a gente do 4º Batalhão da situação dessa Amarok. Bom, determinei que as solos fosse ao encalço à procura dessa situação. Bom, populares visualizaram esse carro estranho aqui nessa travessa, juntamente com o capitão Givago, ligou para a supervisão e pediu apoio. Quando a gente chegou no local, nos deparamos com essa Amarok, passamos a placa para o Copom e foi confirmada. Confirmaram essa Amarok sendo do Comando Geral. Agora vocês estão aguardando que a perícia chegue aqui, até porque o carro também está completamente travado, né? Exatamente. A gente está aguardando, fizemos o isolamento da área, juntamente com as guarnições de serviço, e estamos aguardando a perícia, para depois ser liberado. A gente inclusive vê uma mancha muito grande de água aqui na rua, né? Teve um problema no radiador também com essa batida, né? Vocês já identificaram isso? Possivelmente houve uma fuga. Eles tiveram algum aborramento, tanto nas laterais, que a gente também visualiza, como essa situação aí da água possivelmente a água do radiador. É isso, obrigada pelas informações, Tenente. É isso, viu, Sabrina? A
A Maroc realmente foi localizada, está com todas essas batidas, com os retrovisores quebrados, está aqui, é completamente fechada, vai aguardar o pessoal da perícia e possivelmente o guincho para retirar o veículo aqui do Climabom 2. Eu volto com você no estúdio. Ludmila, muito obrigada pelas informações, até amanhã, viu? O futuro chegou às moedas, as chamadas criptomoedas, que só existem virtualmente, começam a ganhar força no mercado e aqui em Maceió já é possível até comprar imóveis com elas. Os investidores estão confiantes com as altas taxas de crescimento. Já os especialistas alertam, é preciso ter cuidado porque o investimento é de alto risco. Veja na reportagem especial de Ludmila Calheiros e Rodrigo Rocha. Ela não é uma moeda normal como o real, não existe fisicamente. Não é emitida ou controlada por nenhum banco central. Ninguém pode carregá-la no bolso, por exemplo, mas é tida como a moeda do futuro. A Bitcoin foi criada de forma totalmente descentralizada em um processo chamado de mineração, através de milhares de computadores conectados à rede, com capacidade para resolver problemas matemáticos extremamente complexos. Isso tudo em 2009. De lá para cá, a moeda virtual se valorizou e muito. Só em 2017 houve uma valorização de 900%. Paulo conheceu a Bitcoin em 2014, quando esteve nos Estados Unidos. Eu achei que era uma coisa muito fora da caixa. É uma viagem à época, eu disse, cara, não vou apostar nisso não. Eu até me arrependo muito hoje. Aos poucos a ideia foi parecendo mais tentadora. Imagina um mercado no futuro com a economia cada vez mais globalizada, onde haverá o domínio das transações digitais. Como você é proprietário da transação, não há incidência de taxas bancárias. Esse cenário vem atraindo gente do mundo inteiro e já tem adeptos no Brasil. Em Alagoas, Paulo é um dos poucos investidores. Atualmente existem mais de 1.300 criptomoedas. Ele possui a Bitcoin e outras 8. Tudo fica guardado na chamada carteira digital. Antes de comprar ou vender uma criptomoeda, ou até mesmo comprar um produto se utilizando dela, ou ainda vendê-las convertendo em moeda física, ele faz uma análise financeira minuciosa. Você tem o Bitcoin, que é a principal moeda de entrada que todo mundo está entrando, mas você tem o Salt, por exemplo, é uma plataforma fundada nos Estados Unidos que serve para fazer empréstimos utilizando como garantia moedas virtuais como o Bitcoin. Então é um produto que tende a crescer bastante. Então eu analiso cada uma das moedas e eu faço essa compra e venda e começo a ter ganhos, pode ser ganho diário, pode ser ganho semanal, mas também tem um risco de perder. Então minha sugestão, principalmente para quem está começando, é começar com pouco. Se você tiver R$1.000 em casa, ou R$500, R$200, R$300, converter nessa moeda virtual e começar a entender um pouco mais, a trabalhar mais com isso. A linguagem é pouco acessível e até ele, que trabalha com tecnologia, já teve receio. O superintendente da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Alagoas foi outro a apostar na tendência. Comprou frações da criptomoeda Bitcoin no ano passado. Queria fazer um teste e aprovou o investimento. A gente percebeu que a moeda ganhou mais força, então resolvi fazer a aquisição de alguns centavos de Bitcoin, como diz, né, os satoshis, que eles chamam. E acompanhei só a evolução da moeda durante o ano. Foi uma experiência interessante. Realmente é seguro, não tem nenhum problema. É claro que todo investimento tem um risco, mas não houve nenhum problema comigo. A gente pode fazer tanto uma compra direta, né, usando o próprio Bitcoin, em estabelecimentos que aceitam a moeda. E existem alguns estabelecimentos no Brasil, não são muitos, mas tem, por exemplo, lojas de computadores que aceitam. E no meu caso, eu comprei, foi no exterior, foi algumas fontes que eu uso para fazer alguns trabalhos gráficos, né? Foi coisa pequena, só mesmo para fazer testes, nada muito ousado. Mas as avaliações não são apenas positivas. Este economista diz que não investiria em criptomoedas e aponta 3 grandes riscos. O primeiro grande risco do Bitcoin é a forte volatilidade no preço dele. Para você ter uma ideia, ele já chegou a R$60 mil, hoje está em torno de 47, 48. Então ele se valoriza muito, mas se desvaloriza muito fortemente. Então existe um risco de preço alto. O outro risco é o risco associado à própria internet, né, de invasão de sites, enfim. E tem o terceiro risco, que é o risco regulacional, ou seja, de o governo começar a regular esses mercados. E aí toda essa vantagem
da moeda, ela terminaria desaparecendo na medida que houvesse uma regulação maior, porque parte do anonimato que o Bitcoin ele assegura teria que, na realidade, deixar de existir na hora que houvesse uma regulação da instituição monetária. Ele ainda fala que a moeda digital pode ser semelhante a uma bolha, com um processo especulativo sem perspectivas que sustentem a demanda crescente. Com a bolha estourando, muitos investidores amargariam prejuízos. Eles, os investidores, não acreditam muito nessa linha e continuam apostando. O mercado de estabelecimentos que aceitam as criptomoedas ainda é bastante tímido no país inteiro. Em Alagoas, nem se fala, mas já é possível encontrar pessoas negociando com a mente no futuro. Esse anúncio na internet é a prova disso. O proprietário está vendendo essa casa de 3 quartos em Marechal Deodoro, com quintal, área de lazer com churrasqueira e até piscina. O valor, R$ 190 mil. Mas tem uma observação logo aqui. Ele também aceita bitcoins na negociação. Economista e investidores também discordam na avaliação de uma venda tão importante como a de um imóvel utilizando bitcoins. Se você aposta que essa moeda vai continuar sempre se valorizando e que essa valorização vai ser maior do que a da sua casa, em tese, você não estaria correndo muito risco. Agora, isso me lembra um pouco aquela crise de 2008, onde as pessoas apostavam que as casas iam continuar se valorizando e, no final, a bolha estourou e viram que essas casas estavam muito valorizadas em relação ao seu valor histórico. Então, eu diria com toda sinceridade, há um risco muito alto em se operar nesse mercado. Eu não só faria, como também vou fazer igual a ele, vou botar um apartamento à venda também, aceitando Bitcoin. É arriscado? É arriscado no curto prazo. Pode ser que caia e tal, mas desaparecer tudo é muito difícil. Eu achei que ele está sendo muito inteligente. Olha, se ele já pensou se daqui para o final do ano ele transforma 191 milhões, quem sabe? Apesar das avaliações divergentes, as bitcoins e outras criptomoedas ganham cada vez mais espaço e investidores. O superintendente da Sect Alagoas avalia que a médio e longo prazo, o novo mercado possa vencer a desconfiança e se fortalecer em Maceió e em todo o estado de Alagoas. Talvez aconteça primeiro, com mais intensidade, nos estados do Sudeste, do Centro-Oeste, e depois venha por tabela, pulverizando pelo Brasil, e em especial para o Nordeste e Alagoas. Mas é o futuro chegando, né? É o futuro chegando, se Deus quiser. Nós vamos estar inseridos, os nossos filhos, os nossos netos vão estar com essa nova realidade. Não há como prever ao certo onde as bitcoins e outras criptomoedas vão nos levar. Mas a ideia de um novo cenário onde contratar serviços e adquirir produtos seja feito sem colocar a mão no bolso, sem utilizar moedas físicas, sem taxas bancárias, tudo com alguns cliques, de forma rápida e prática, fascina. É um novo universo que, apesar de algumas desconfianças, segue avançando. É o futuro cada vez mais perto. E você faria esse investimento? Em instantes, as notícias do futebol com os resultados da rodada do Campeonato Estadual. É já já.